80 anos. 80 anos de vida, de trabalho, de sacrifícios. E lá estava eu, sentado no quintal da minha própria casa, segurando um pedaço de bolo que comprei com meu próprio dinheiro porque ninguém, absolutamente ninguém, se lembrou do meu aniversário. O sabor doce virou amargo na minha boca quando ouvi as palavras que jamais pensei ouvir do meu próprio filho. Papai, você já está velho e sujo. Ele disse assim, sem mais, na frente de toda a família. Como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se eu fosse um móvel velho que atrapalha na sala. Olhei ao redor buscando alguma reação, algum gesto de discordância, um olhar de reprovação para ele. Nada. O silêncio se espalhou como uma mancha de óleo sobre o quintal que eu mesmo construí, tijolo por tijolo, há mais de 40 anos. Minha nora continuou cortando o bolo como se nada tivesse acontecido. Meus netos brincavam com seus celulares, alheios à humilhação do avô. Minha filha mais nova, aquela que sempre achei que me defenderia, evitou meu olhar. E eu ali, com meus 80 anos às costas, sentindo como se tivessem arrancado minha pele em tiras. Aquele momento ficou gravado na minha memória, com a nitidez de uma fotografia. O cheiro de jasmim do jardim que plantei com minhas próprias mãos. O som dos pardais que faziam ninho na beirada do telhado que consertei 1000 vezes. O gosto metálico da humilhação na minha boca. Tudo se misturou numa sensação que me atravessou como uma faca. Durante anos, senti que me tornava invisível para a minha própria família. As conversas paravam quando eu entrava em um cômodo. As decisões eram tomadas sem me consultar. Minhas opiniões eram recebidas com sorrisos condescendentes ou, pior ainda, com silêncios constrangedores. Mas aquelas palavras do meu filho foram a gota d'água. Levantei-me devagar da cadeira de plástico, nem sequer me ofereceram uma das cadeiras boas da sala de jantar, e caminhei até o meu quarto. Cada passo ecoava vazio no piso de cerâmica que eu havia colocado com tanto cuidado décadas atrás. Atrás de mim, ouvi que a conversa recomeçava, como se minha ausência fosse um alívio para todos. Naquela noite, deitado na minha cama, olhando para o teto que conhecia cada mancha e cada rachadura, tomei uma decisão. Não seria mais o velho inútil que toleravam por pena. Não iria mais implorar por carinho ou atenção. Chegara a hora de lhes lembrar quem era Estevão Cardoso antes de me tornarem o estorvo que achavam que eu era agora. O que eles não sabiam é que esse velho sujo ainda tinha cartas para jogar. Cartas que guardei durante anos, esperando o momento certo. E esse momento acabara de chegar. Para entender o que aconteceu depois, vocês precisam saber quem eu era antes de me tornar o fantasma da minha própria casa. Meu nome é Estevão Cardoso e durante 50 anos fui o homem mais trabalhador deste bairro. Pedreiro de profissão, construtor por vocação, pai por escolha. Cheguei a esta cidade com 18 anos, uma muda de roupa e as mãos vazias. Vinha do interior onde a seca havia destruído tudo o que meu pai havia plantado por gerações. Minha mãe me abraçou na estação de ônibus e sussurrou no meu ouvido: "Faça-se um homem de bem, meu filho, e não se esqueça de onde você vem." Os primeiros anos foram difíceis. Dormia em uma pensão onde as paredes eram tão finas que eu ouvia os roncos do vizinho e as brigas do casal do quarto ao lado. Trabalhava do sol ao sol, carregando tijolos, misturando cimento, aprendendo o ofício que me alimentaria por toda a vida. Minhas mãos se encheram de calos, minhas costas se curvaram com o peso, mas meu espírito se fortaleceu a cada obra concluída. Conheci Helena em uma festa de bairro. Ela vendia empanadas com sua mãe e tinha um sorriso que iluminava meus dias mais cinzentos. Era professora, educada, de boa família. Quando pedi que fosse minha namorada, seu pai me olhou de cima a baixo e perguntou quais eram meus planos para o futuro. Eu disse a verdade. Vou construir uma casa para sua filha, senhor. E vou construir uma família que a faça feliz. E cumpri. Durante 2 anos economizei cada peso, cada centavo.
Comprei este terreno quando não passava de um terreno vazio, cheio de mato. Com minhas próprias mãos, tijolo por tijolo, viga por viga, construí esta casa. Helena me trazia o almoço embrulhado em um pano azul celeste que ainda guardo na gaveta da cômoda. Nos casamos quando a casa estava pronta. E naquela noite, sob este mesmo teto que agora me dava abrigo em minha humilhação, prometemos ser felizes para sempre. Os filhos chegaram como bênçãos. Primeiro Carlos, aquele que agora me chamava de velho e sujo. Ele era um bebê lindo, gordinho, que adormecia em meus braços quando eu chegava do trabalho. Depois veio Maria, minha princesa, que jurava que cuidaria de mim quando crescesse. E finalmente Roberto, o caçula, o que mais se parecia comigo no temperamento. Eu trabalhei em 2 turnos durante anos para dar a eles o que eu nunca tive. Eu os mandei para colégios particulares enquanto usava as mesmas roupas de trabalho até que se desgastassem. Comprei bicicletas, livros, roupas de marca, férias na praia. Helena me dizia que não precisava de tanto sacrifício, mas eu respondia que nossos filhos teriam todas as oportunidades que nós não tivemos. Quando Helena adoeceu, vendi um terreno que havia comprado para minha aposentadoria e gastei até o último centavo em tratamentos. Ela morreu em meus braços, nesta mesma casa, sussurrando para que eu cuidasse bem dos meninos. Eu prometi. E cumpri essa promessa com sangue, suor e lágrimas por mais 30 anos. Mas agora, sentado no meu quarto depois da humilhação do aniversário, me perguntava se todo esse sacrifício valeu a pena. Os meninos haviam se tornado adultos, formado suas famílias, herdado a casa que construí, mas me tinham esquecido no processo. No entanto, havia algo que eles não sabiam, algo que guardei em segredo todos esses anos. E era hora de que eles descobrissem. Nos dias seguintes ao aniversário, a rotina da minha casa continuou como se nada tivesse acontecido. Carlos chegava do trabalho, servia-se do jantar que sua esposa preparava e se acomodava em frente à televisão. Maria visitava nos finais de semana com as crianças, mas sempre com pressa para ir embora. Roberto morava em outra cidade e mal ligava nas festas. Eu havia me tornado parte do mobiliário. O velho que precisava ser alimentado, mas que não tinha voz nem voto nas decisões importantes. Durante meses, ouvi conversas em voz baixa sobre o que fazer comigo. Ele não pode mais viver sozinho, diziam. Devemos procurar um asilo para ele, sussurravam. O que eles não sabiam era que meus ouvidos funcionavam perfeitamente. E minha mente também. Uma tarde, enquanto Carlos e sua esposa achavam que eu estava dormindo a sesta, os ouvi conversando na cozinha. Ela dizia que tinha visto uma residência geriátrica bonita, com jardim e tudo mais. Que ali eu estaria melhor cuidado. Carlos respondeu que sim, que já era hora e que assim poderiam usar meu quarto para o filho que estavam esperando. Naquela noite, quando a casa ficou em silêncio, levantei-me e fui até o guarda-roupa do quarto principal. Atrás de uma tábua solta que só eu conhecia, estavam guardados os documentos que eu havia escondido por décadas. Documentos que provavam uma verdade que mudaria tudo. Vejam, quando Helena morreu, eu não herdei apenas o seu amor e suas lembranças. Também herdei algo mais valioso. 3 propriedades que ela havia comprado em meu nome, sem que eu soubesse. Por anos, enquanto eu trabalhava como um louco para sustentar a família, ela economizava do seu salário de professora e investia em terrenos. Para nossos filhos, ela me disse antes de morrer, para que tenham um futuro seguro. Mas eu nunca contei aos meninos sobre essas propriedades. Primeiro, porque estava devastado com a morte de Helena e não conseguia pensar em nada. Depois, porque queria esperar o momento certo. E por fim, porque comecei a perceber como eles me tratavam. E algo dentro de mim dizia para guardar essas cartas para quando realmente precisasse delas. Os documentos estavam ali, amarelados, mas legais. 3 terrenos na área mais cara da cidade, que agora deveriam valer uma fortuna. Terrenos que estavam em meu nome e que eu podia vender
doar ou herdar para quem eu quisesse. Mas havia mais. Entre os papéis, encontrei algo que me gelou o sangue. Uma carta que Helena me deixara e que eu havia lido apenas uma vez no dia do seu funeral. Nessa carta, ela me contava algo que nunca tinha me dito em vida. Carlos não era meu filho biológico. Esteban, meu amor, dizia a carta com sua letra pequena e caprichada. Há algo que nunca tive coragem de te contar. Carlos é filho do meu primeiro namorado, Heitor Martins, que foi embora quando soube que eu estava grávida. Mas você o criou como se fosse seu. O amou como um pai de verdade. Você é mais pai do Carlos do que qualquer homem que compartilhe sangue com seus filhos. Mas achei que você tinha o direito de saber. Durante 30 anos, criei Carlos como meu filho. Levei-o ao médico quando ficou doente. Ensinei-o a andar de bicicleta. Paguei seus estudos universitários. E ele, o mesmo que agora me chamava de velho e sujo, não tinha nem uma gota do meu sangue. A ironia era amarga. O filho que não era meu me desprezava. Os filhos que eram meus me ignoravam. E eu, que havia guardado seus segredos e heranças por décadas, tinha em minhas mãos o poder de mudar todas as suas vidas. Naquela madrugada tomei uma decisão. Não seria mais o velho que se deixa humilhar. Era hora de Estevão Cardoso lembrar quem era e ensinar aos seus filhos quem eles haviam ferido. Mas antes de continuar, gostaria de saber algo de vocês que estão me ouvindo. Digam-me, de onde nos acompanham? Também têm filhos que os esqueceram? Porque o que vem a seguir vai tocar sua alma, assim como tocou a minha. Os dias seguintes foram diferentes. Pela primeira vez em anos, acordei com um propósito. Enquanto minha família continuava a me tratar como um móvel velho, comecei a me mover como o homem que sempre fui. Silencioso, mas decidido. A primeira coisa que fiz foi ir ao banco. Faziam meses que Carlos administrava minha conta. Para me ajudar, dizia. Mas eu ainda tinha minha carteira de identidade e minha mente lúcida. O gerente, que me conhecia há 30 anos, me recebeu com respeito. Dona Esteban, em que posso ajudá-lo? Pedi o extrato de todas as minhas contas e um detalhamento dos movimentos dos últimos 6 meses. O que vi confirmou o que suspeitava. Carlos vinha retirando dinheiro regularmente. Pequenas quantias que passavam despercebidas, mas que somadas representavam uma fortuna. Meu dinheiro, minha aposentadoria, minhas economias de uma vida inteira. Quero mudar os autorizados das minhas contas, disse ao gerente, e quero que somente eu possa movimentar o dinheiro. Claro, Dona Esteban, algum problema? Nenhum problema, respondi. Apenas estou colocando as coisas em ordem. Depois fui ver um advogado. Não qualquer advogado, mas o filho de um amigo da construção que agora tinha seu próprio escritório. Expliquei a situação sem entrar em detalhes emocionais. Os homens da minha geração não choram na frente de estranhos. Senhor Esteban, o senhor tem o direito de fazer o que quiser com seus bens, me disse depois de revisar os documentos. Essas propriedades estão no seu nome. Pode vendê-las, doá-las ou deixá-las como herança para quem desejar. O que o senhor quer fazer? Quero que se faça justiça, respondi. E quero que meus filhos aprendam o valor daquilo que desprezaram. Nas semanas seguintes, enquanto em casa continuavam falando sobre asilos e sobre o fardo que eu representava, eu me reunia com corretores imobiliários, revisava preços, consultava opções. As 3 propriedades que Helena havia comprado agora valiam mais do que eu ganhei em toda a minha vida de trabalho. Mas a verdadeira revelação veio quando decidi investigar mais a fundo a vida dos meus filhos. Contratei um investigador particular. Sim, aos meus 80 anos aprendi que isso não é só coisa de filme, para descobrir em que gastavam o dinheiro que retiravam da minha conta. Os relatórios foram devastadores. Carlos havia usado meu dinheiro para pagar dívidas de jogo. Maria havia financiado as férias da família na Europa com minhas economias. Roberto, aquele que morava longe e parecia o mais honesto, estava pedindo empréstimos em meu nome sem que eu soubesse.
Meus próprios filhos não só me desprezavam, estavam me roubando. Mas o que mais me doeu não foi o dinheiro. Foi descobrir que meus netos, aqueles garotos que eu adorava, foram instruídos a se manter afastados do vovô incômodo. Em um dos relatórios, li que Maria disse aos filhos para não fazerem muito barulho perto de mim, porque o vovô fica nervoso e fala coisas estranhas. Naquela noite, sentado no meu quarto com todos os papéis espalhados na cama, senti algo que não sentia há anos. Não era tristeza nem desespero, era raiva. Uma raiva fria, calculada, de um homem que foi pisoteado por tempo demais. Me olhei no espelho do guarda-roupa. Sim, tinha 80 anos. Sim, tinha rugas e cabelos brancos. Mas meus olhos continuavam os mesmos que viram esta família crescer do nada. Os mesmos que trabalharam sob o sol para dar a eles tudo o que tinham. Os mesmos que agora iriam ver a justiça ser feita. Esteban disse para mim mesmo em voz baixa: é hora de que esses garotos lembrem quem lhes deu a vida que têm. No dia seguinte, começaria minha vingança. Mas não seria uma vingança de gritos ou golpes. Seria a vingança silenciosa de um homem que aprendeu aos 80 anos que respeito não se implora, se exige. O plano começou numa terça-feira de manhã. Carlos tinha saído para o trabalho depois do café, como sempre, sem dirigir uma palavra a mim. Sua esposa estava lavando a louça quando o telefone tocou. Era do banco. Senhora de Galvão, aqui é o gerente do Banco Central. Precisamos que o senhor Esteban venha assinar alguns papéis. Houve mudanças em suas contas. Ouvi a conversa do meu quarto. A voz preocupada da minha nora, suas perguntas nervosas. Quando desligou, correu para me procurar. Dom Esteban, o banco diz que você precisa ir assinar não sei quais papéis. O que terá acontecido? Tomei meu tempo para responder. Vesti minha melhor camisa, aquela que guardava para ocasiões especiais. Penteei-me com cuidado e me olhei mais uma vez no espelho. Depois saí do quarto com a dignidade de um rei. Não é nada grave, disse. Só estou organizando meus assuntos. Quando Carlos chegou naquela noite, encontrou sua esposa um verdadeiro pacote de nervos. Ao que parece, tentaram sacar dinheiro da minha conta para pagar uma dívida urgente qualquer, e o cartão foi recusado. Ele veio me perguntar o que havia acontecido. Papai, tem um problema com a conta no banco. Não consigo sacar dinheiro. Eu o olhei sem pestanejar. Pela primeira vez em anos, falei com a voz firme que usava para comandar equipes de pedreiros durante décadas. Não há nenhum problema, Carlos. Eu apenas alterei as autorizações. Agora só eu posso movimentar meu dinheiro. O rosto dele se desfez. Mas por quê? Você não confia em mim? A confiança se conquista, filho. E você já a perdeu faz tempo. Naquela noite ouvi discussões até muito tarde. Maria chegou no dia seguinte agitada, perguntando o que havia acontecido. Roberto ligou da cidade dele preocupado, porque tentou solicitar um empréstimo garantido com meus imóveis e lhe disseram que eu havia revogado todas as autorizações. O que está acontecendo, papai? Me perguntou Maria, com aquela voz que usava quando queria me manipular. As crianças estão preocupadas. Nós só queríamos te ajudar a cuidar das suas coisas. Minhas coisas eu cuido sozinho, filha, e tenho cuidado delas por 80 anos sem precisar da ajuda de ninguém. Mas isso era apenas o começo. Na sexta-feira chegou um caminhão de mudança. Os vizinhos saíram para ver o que estava acontecendo quando os homens começaram a tirar móveis da minha casa. Móveis específicos, aqueles que eu havia comprado com meu dinheiro, os que legalmente me pertenciam. Carlos saiu correndo do trabalho quando sua esposa o chamou histérica. Me encontrou supervisionando a mudança, sentado em uma cadeira de plástico, tomando mate como se fosse a coisa mais natural do mundo. O que diabos está acontecendo aqui, velho? Essa palavra, velho, a mesma que ele tinha usado no dia do meu aniversário. Mas agora não me doeu. Me deu força. Você está se mudando, Carlos. Disse-lhe sem me alterar. Esta casa é minha, e eu decido quem mora nela.
e decidi que não quero mais compartilhar meu espaço com pessoas que não me respeitam. Ele ficou de boca aberta. A esposa dele chorava, os vizinhos cochichavam, e eu, pela primeira vez em anos, me senti completamente em paz. Você não pode fazer isso. Esta também é a minha casa. Tirei os papéis que o advogado havia preparado. Esta casa está no meu nome, Carlos. Eu a construí, eu a paguei e ela é minha. Você tem 30 dias para encontrar outro lugar para morar. Para onde vamos a ir? Estamos esperando um filho. Esse não é meu problema. Você deveria ter pensado nisso antes de me chamar de velho e sujo na frente de toda a família. Naquela noite dormi melhor do que em anos. No dia seguinte, Maria e Roberto chegaram juntos, dispostos a me fazer mudar de ideia. Mas eu já não era o mesmo homem que havia se deixado humilhar. Contei tudo para eles. Mostrei os extratos bancários com o dinheiro que haviam roubado. Mostrei os relatórios do investigador particular. Expliquei que conhecia cada mentira, cada manipulação, cada falta de respeito dos últimos anos. Vocês acharam que, por eu ser velho, eu era idiota, lhes disse. Achavam que podiam me manipular como um fantoche. Achavam que eu ia aguentar as humilhações de vocês até morrer. Vocês se enganaram. O texto está em espanhol. Aqui está a tradução para o português. Roberto tentou se desculpar, mas já era tarde. Maria chorou, mas suas lágrimas já não me comoviam. Carlos gritou, ameaçou, implorou. Nada. Minha decisão estava tomada. E o melhor ainda estava por vir. O momento mais difícil chegou quando tive que enfrentar meus netos. Aqueles garotos que haviam sido a luz dos meus olhos, mas que seus pais haviam afastado de mim sistematicamente. Chamei todos para uma reunião de família, uma reunião que mudaria nossas vidas para sempre. Eles se sentaram na sala que eu havia construído, nos sofás que comprei com meu suor, olhando para mim com uma mistura de curiosidade e medo. Seus pais estavam tensos, esperando meu próximo movimento como quem espera uma explosão. Garotos, eu disse aos meus netos, o avô tem algo para contar a vocês. E eu contei a verdade para eles. Expliquei que durante anos havia trabalhado para dar aos seus pais tudo o que tinham, que construí aquela casa com as minhas próprias mãos, que paguei pelos estudos, pelas férias, pelos caprichos de toda a família, e que, em troca, recebi desprezo, esquecimento e humilhações. Mas não os culpo, disse a eles. Vocês são crianças e acreditam no que seus pais lhes dizem. Seus pais lhes disseram que o avô era um velho incômodo. Disseram para não fazer barulho perto de mim. Disseram para me evitarem. Os mais velhos abaixaram a cabeça envergonhados. Os mais novos me olhavam com olhos grandes, sem entender completamente, mas sentindo a gravidade do momento. Isso é verdade, papai? Perguntou minha neta mais velha a Carlos. Ele não soube o que responder. Então tirei o último documento que havia guardado, o que mais doía mostrar, mas que era necessário para que todos entendessem até onde as mentiras haviam chegado naquela família. Carlos, disse eu, olhando-o nos olhos, há algo mais que você precisa saber. Algo que sua mãe me pediu para te contar quando fosse o momento certo. Mostrei-lhe a carta de Helena. Li para ele, palavra por palavra, a parte onde ela explicava que ele não era meu filho biológico. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Durante 30 anos te criei como se fosses meu sangue. Disse. Te amei como aos meus outros filhos. Dei tudo o que pude. E você me pagou me chamando de velho e sujo, dizendo aos seus filhos que o avô deles era um estorvo. Carlos havia ficado pálido. Seus filhos o olhavam sem entender. Maria e Roberto estavam em choque. Mas sabe o que é o mais triste de tudo isso? Continuei. Que o filho que não carrega meu sangue é o que mais me desprezou. Porque Maria e Roberto, pelo menos, têm a desculpa de serem meus filhos biológicos e acreditarem que me deviam tudo por direito de nascimento. Você nem essa desculpa tinha. Depois veio a parte mais difícil. Expliquei que havia decidido vender as 3 propriedades que Helena havia comprado. Propriedades que valiam uma fortuna e que eles nem sequer sabiam que existiam.
Esse dinheiro vou usar para viver meus últimos anos com dignidade, disse a eles. Vou me mudar para um lugar onde me respeitem. Vou viajar, conhecer lugares, fazer tudo o que adiei para lhes dar uma vida melhor. E nós e a gente? Perguntou Maria entre lágrimas. Vocês vão aprender a se virar sozinhos, assim como eu tive que fazer quando cheguei a esta cidade com 18 anos e as mãos vazias. Roberto tentou interceder. Pai, nós te amamos, podemos mudar, podemos ser melhores. O amor não se declara, filho, se demonstra. E vocês tiveram 80 anos para me mostrar que me amavam. Escolheram outro caminho, mas a decisão mais difícil ainda estava por vir. E tinha a ver com meus netos. Aqueles garotos que assistiam à cena sem entender completamente por que sua família estava desmoronando diante dos seus olhos. Era hora de lhes ensinar a lição mais importante de suas vidas. 6 meses depois daquele aniversário que mudou tudo, estou sentado na varanda do meu novo apartamento, um lugar lindo com vista para o rio, que comprei com o dinheiro da venda dos imóveis. Pela primeira vez em décadas, vivo sozinho e em paz. Meus filhos se mudaram, encontraram novos empregos, reorganizaram suas vidas. Foi difícil para eles, não vou negar. Mas precisavam aprender que as ações têm consequências e que o respeito não é opcional em uma família. Carlos teve que enfrentar a verdade sobre sua origem, mas também descobriu algo mais importante: que um pai não é quem te dá a vida, mas quem decide te criar com amor. Demorou para entender isso, mas finalmente veio me ver para me pedir perdão. Não por ser meu filho biológico ou não, mas por ter esquecido tudo o que eu havia feito por ele. Maria e Roberto também vieram, cada um separadamente, para reconhecer seus erros, para me pedir que os perdoasse, para prometer que seriam melhores. Mas foram meus netos que me deram a maior surpresa. No mês passado, minha neta mais velha, Sofia, veio me visitar. Tinha lágrimas nos olhos quando me pediu perdão por ter acreditado nas mentiras sobre mim. Ela me disse que havia conversado com seus pais e que agora entendia por que o avô teve que ser tão duro com a família. Vovô, ela me disse, quero que saiba que eu te respeito e que quando crescer, quero cuidar de você como você cuidou do papai e dos meus tios. Essas palavras valeram mais do que todo o dinheiro do mundo. Pouco a pouco, meus netos começaram a me visitar. No começo, com permissão dos pais, depois por iniciativa própria. Eu os ensino a jogar xadrez, conto histórias de quando eu era jovem, mostro fotos de quando construí esta cidade tijolo por tijolo, e eles me devolveram algo que eu acreditava estar perdido para sempre: a esperança de que meu legado não morreria comigo. Há algumas semanas, Carlos veio com uma proposta. Queria que eu fosse morar com eles novamente, mas desta vez com respeito, com dignidade, ocupando o lugar que me cabia como patriarca da família. Eu disse que iria pensar. A verdade é que eu gosto de morar sozinho. Gosto de levantar quando quero, comer o que me dá vontade, assistir aos programas que gosto sem que ninguém me diga para mudar de canal. Gosto da liberdade que conquistei aos 80 anos. Mas também gosto de saber que tenho família. Uma família que agora entende meu valor, que respeita meu lugar, que aprendeu que o amor não se mendiga. Conquista-se dia após dia com ações, com respeito, com consideração. Voltarei a morar com eles? Não sei. O que sei é que já não preciso da aprovação deles para ser feliz. Não vivo mais esperando uma ligação, uma visita, uma demonstração de carinho. Vivo para mim, aproveitando cada dia como o presente que é. E quando chegar a minha hora de partir, será sabendo que ensinei a lição mais importante: que a velhice não é sinônimo de fraqueza, que o respeito não tem idade e que nunca, nunca é tarde para recuperar a dignidade. A todos os homens que estão me ouvindo e que se identificam com a minha história, digo isto: não se deixem pisotear por ninguém, nem mesmo pelos próprios filhos. O amor verdadeiro vem acompanhado de respeito,
E se não há respeito, então não há amor. Vocês construíram famílias, trabalharam a vida toda, se sacrificaram para dar o melhor aos filhos. Merecem ser tratados com a dignidade que isso implica. E se não a recebem, cabe a vocês exigi-la. Não tenham medo de ficar sozinhos. É melhor estar sozinho com dignidade do que acompanhado na humilhação. E acreditem em mim, quando vocês se levantarem e exigirem respeito, vão descobrir quem realmente os ama e quem só precisava de vocês. Eu tenho 80 anos e só agora estou aprendendo a viver para mim. Não cometam o meu erro. Não esperem ser humilhados para reagir. A vida é muito curta para vivê-la mendigando carinho. Levantem-se, irmãos. Recuperem o seu lugar. Exijam o seu respeito. E lembrem-se, um homem com dignidade nunca envelhece de verdade. O amanhã já não me assusta, porque finalmente aprendi que o respeito por si mesmo é a base de tudo o mais. Ontem à noite, enquanto tomava meu café na varanda vendo o pôr do sol sobre o rio, o telefone tocou. Era Sofia, minha neta mais velha. Vovô, ela me disse com a voz emocionada. Sabe de uma coisa? Na escola, nos pediram para escrevermos sobre nosso herói favorito. E eu escrevi sobre você. Meus olhos se encheram de lágrimas. Aquelas lágrimas que um homem de 80 anos permite derramar quando ninguém está vendo. E o que você escreveu, meu amor? Escrevi que meu avô é um homem que construiu uma casa com as próprias mãos, que criou 3 filhos que não eram perfeitos, mas que ele amou como se fossem, e que quando todos o esqueceram, ele não esqueceu quem ele era. Escrevi que ele me ensinou que dignidade não se negocia e que respeito se conquista sendo respeitável. Quando desliguei o telefone, soube que cada momento difícil dos últimos meses tinha valido a pena. Porque eu não apenas tinha recuperado minha dignidade, havia plantado uma semente no coração dos meus netos que iria crescer muito depois de eu já não estar mais aqui. Hoje é domingo. Daqui a pouco todos vêm almoçar. Carlos com sua esposa e filhos, Maria com sua família, Roberto, que viajou desde sua cidade especialmente para estar aqui. Mas desta vez, eles vêm como convidados na minha casa, à minha mesa, me tratando com o respeito que mereço. E eu os receberei com o amor que sempre tive por eles, mas também com a dignidade que recuperei aos 80 anos, porque aprendi que nunca é tarde para ensinar, nunca é tarde para mudar. E nunca é tarde para recuperar o lugar que se merece neste mundo. A velhice não é o fim do caminho. É o momento em que finalmente sabemos quem somos e o que estamos dispostos a tolerar. E eu, Estevão Cardoso, pedreiro, construtor, pai, avô e homem de bem, decidi que não estou disposto a tolerar a falta de respeito de ninguém, nem mesmo dos meus próprios filhos. E essa decisão me devolveu não apenas a dignidade, mas também o amor verdadeiro da minha família. Porque o amor que se implora não é amor. O amor que se respeita, esse sim dura para sempre.